Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa segunda aula de Educação Religiosa 1. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças e paz a todos. Com muita alegria que estamos aqui no nosso segundo dia de aula dessa matéria tão importante que nos lembra demais o nosso mestre, porque ele foi o professor por excelência, o mestre por excelência. E a gente vai estar trabalhando aqui sobre esse tema. E hoje nós estaremos trabalhando aqui no segundo slide. Eu quero também ler parte do prefácio do livro, que é o livro-texto. Hoje nós não estaremos trabalhando no livro-texto, que é o livro Pedagogia de Jesus, que é do J.M. Price. Mas eu quero hoje só ler o prefácio com vocês. Quero ler também alguns textos de Immanuel Kant, né, que foi um grande filósofo, e vamos trabalhar, né, no segundo slide hoje. No segundo slide vamos fazer assim, um apanhado bem interessante, e a gente vai estar prosseguindo, por enquanto, nos materiais que eu tenho passado aqui para vocês, tá bom? Bom, como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar esse material. Gravamos também para os alunos em EAD, que essas aulas farão parte também do currículo dos alunos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Quem quiser entrar em contato conosco, na descrição desse vídeo tem os nossos e-mails de contato, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, vamos trabalhar, né, nesse assunto que é tão maravilhoso, que é a educação religiosa, ou seja, pedagogia cristã, né? E eu quero ler com vocês aqui um texto, que está em Mateus 4. Mateus 4, versículo de número 23. Mateus 4, 23. Então, os irmãos podem abrir a Bíblia de vocês. Eu estarei compartilhando aqui também com a minha Bíblia digital. Mateus 4, versículo de número 23. Quem quiser, pode ler para nós. Vou ler aqui. Mateus 4:23, né? Isso, por favor. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Então, olha só. A sua versão qual que é, Diego? Eu li na Nova Versão Transformadora. Então, leia mais uma vez, por gentileza. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Maravilha. Nessa versão aqui, que é Almeida atualizada, também diz bem semelhante, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção que logo aqui, no início do ministério de Jesus, podem ver que o evangelista Levi, ou Mateus, chamado por nós, e chamado também por Jesus, ele mostra que logo no início do ministério de Jesus, Jesus dava ênfase ao ensino, podem ver. E percorria Jesus toda a Galiléia, o seu quartel-general, ensinando nas sinagogas. Eu gosto dessa versão, e de outras também, que fala que, vírgula, pregando o evangelho do reino. Percebam que há uma semelhança muito grande entre o ensino e a pregação. Porque toda pregação verdadeira tem ensino, né? Mas nem todo ensino é uma pregação. Tá bom? Tem muitas vezes um ensino que é uma aula, não necessariamente uma pregação. A pregação é aquela aula, seria aquela aula, mais voltado à oratória, à persuasão, a transmitir um conhecimento. Mas ambos são semelhantes. Só que vocês percebam que o evangelista Mateus,
ele coloca o ensino como a primeira coisa. E depois vem a pregação. E, por último, curando as doenças e enfermidades. E aí a gente vê, né, no versículo 24 e 25, né, assim a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. Sorte que o seguiam grande multidão da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. E aí começa capítulo 5. Mas eu queria destacar aqui que nós somos fruto, eu diria, de uma geração que dá muita ênfase ao milagre. Dá uma ênfase razoável à pregação e uma ênfase muito baixa ao ensino. Podem ver que é daí que nascem as heresias. É ou não é? Você destaca o rabo do cachorro e não o cachorro. E, meus irmãos, tem que lembrar que é o cachorro quem balança o rabo, tá? E não é o rabo que balança o cachorro, tá? Né? Tem hora que a gente coloca os nossos... Você riu, né, Beatriz? Tem hora que a gente fica tão feliz porque o cachorro tá contente, tá banando o rabo, né? Não tá mordendo a gente, que a gente esquece que o mais importante é o cachorro, não é o rabo. O rabo, claro, é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma confusão que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, né, eu gosto muito, até hoje eu acompanho o mercado financeiro, então muitas vezes eu vejo alguns economistas dizerem assim, né, principalmente o Roberto Mota, da Genial Investimentos, acompanho muito ele. Então tem vezes que ele fala assim, que ele está comentando sobre a economia brasileira, então ele fala, pessoal, a gente aqui é o rabo do cachorro, viu? O Brasil é o rabo do cachorro. Né? Ou seja, se acontecer alguma coisa no Japão, principalmente nos Estados Unidos, a gente vai sofrer. Não adianta a gente achar que a gente é um rabão bonito, entendeu? A gente precisa do investimento estrangeiro, a gente precisa estar com a casa arrumada. É verdade, é país emergente, é isso mesmo. Né? Eu sei que temos grandes empresas, mas a gente é o rabo do cachorro. A gente tem que saber os nossos lugares, né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, a Apple, aquela empresa, né, faz os iPhones, os MacBook, ela é tão valiosa que se nós somarmos todas as empresas nossas aqui da Bolsa Brasileira, não dá ela. Não dá uma única empresa americana. Você vê o poder de bala do mundo financeiro americano, né? Só para vocês terem uma ideia, saiu ano passado a informação de que era mais ou menos essa correspondência. O que a Apple vende e tem de lucro, um fone de ouvido, era o que a Vale do Rio Doce tinha de lucro aqui no Brasil. Olha a nossa empresa, Vale do Rio Doce, ela é fantástica. E a receita da Apple vendendo apenas microfone, fone de ouvido, né? É o lucro igual ou era bem próximo a Vale. Números absurdos. Uma pergunta. Pois não. Boa noite e a Boa graça e noite, paz boa a noite. todos. Mas será que se Jesus ele ficasse somente na pregação e no ensino, o cristianismo seria tão bem sucedido como é hoje? Então, como é hoje? Na história, né? Ah, sim. Então, por isso que eu estava dizendo, Júnior, que a questão do ensino é fundamental, né? Então, mas diga assim, só o ensino e a pregação, tirando as curas, esse poder sobrenatural, será que o cristianismo seria poderoso? Porque o cristianismo, os homens na história, filósofos na história, falaram bonitos, ensinaram bonito, mas ele não tinha poder e nem autoridade. Eu te entendo, mas a crítica que eu quis fazer, Júnior, é voltado mais para a nossa realidade brasileira, né? Pode ver, a igreja brasileira não é uma igreja mais voltada à mística, mais voltada ao sobrenatural. Por exemplo, né, você é um batista brasileiro, então você sempre foi treinado numa boa doutrina. Não quero dizer que a igreja batista brasileira, como presbiteriana, luterana, as tradicionais não têm problemas, não é isso.
também não estou aqui querendo fazer mérito e demérito com as igrejas, mas o que eu quero dizer é assim, podem ver, as pessoas na nossa geração, e principalmente os neopentecostais e pentecostais, dão tanto destaque à cura, ao milagre, ao exorcismo, que a questão da pregação é falha. A questão do ensino, então, quase não existe. Então, é isso que eu quero destacar aqui no contexto mais brasileiro. Eu não quis, assim, fazer uma abordagem histórica, mas mesmo já te respondendo, Júnior, quando a gente pega, por exemplo, alguns movimentos, que são chamados movimentos dissidentes, antes da reforma, movimentos pré-reforma e movimentos depois, na reforma, a gente vê que todos esses grandes movimentos que realmente enobreceram a Deus, o ensino foi fundamental. É o ensino, e aí vem a pregação. E aí, não era tratando os dons espirituais, nem o milagre, com demérito também. Irmãos, nós precisamos do milagre. Nós precisamos da graça. Nós precisamos, isso é inquestionável. O que eu quis dizer é, quando uma igreja ela coloca essas coisas como o principal. É isso, entendeu, Júnior? Pode ver. Inverter, né? Inverte. Foi essa a minha proposta, entendeu, Júnior? É claro que desfrutar de um milagre, desfrutar de uma bênção, isso é fundamental. Mas não é o mais importante, né, Júnior? Sim, mas eu dizer que, assim, naquele contexto ali, claro, Jesus era completo, ensinava, pregava, mas, assim, isso era de suma importância, eram os pilares daquilo que o Senhor veio. Por exemplo, mas se todas aquelas pessoas daquele contexto ouvisse Jesus falar com autoridade, ensinar, se ele realizasse milagre, igual ele estava lá com os discípulos no mar e etc., eles não vissem esses poderes, além do ensino de Jesus, eles iam fazer uma certa comparação com outros homens da história e falar, pô, tudo bem, ele tem muito poder, muito ensino, muita pregação, mas ninguém fazia os sinais, até os discípulos, ninguém fazia os sinais que ele fazia. Sim, então, e aqui é legal esse destaque, Júnior, que você fez, esse comentário que você trouxe, etc e tal, é muito bom para mostrar uma coisa. Lembra João Batista? Vamos pegar um pouquinho antes, João Batista. João Batista fez algum sinal? Não. Mas ele tinha uma mensagem poderosa que atraiu multidões e preparou toda uma geração para a vinda de Jesus? Foi. Agora, olha que interessante. Vamos pegar João Batista. Então, vamos pegar 3 episódios, só para a gente gastar esse minuto, que ele é pedagógico. João Batista, Jesus Cristo. E vamos pegar aqui depois os apóstolos. Tá? Olha só. João Batista não fez nenhum sinal, mas foi uma pessoa extraordinária. Preparou o caminho para Jesus. Não fez nada, mas atraiu e converteu corações. Veio Jesus, realizou toda a obra, no ministério, na morte, na ressurreição, realizou muitos milagres, mas, como eu destaquei, o ensino e a pregação faziam parte do carro-chefe, e os milagres, agora, onde entra aqui a minha explicação? Por que Jesus ele precisou, no seu ministério, fazer tantos milagres? E aqui tem uma resposta bíblica. Porque vocês vão aprender bastante isso na matéria de teologia sistemática, quando formos trabalhar sobre cristologia. Os milagres, essa lista de milagres, principalmente curar cegos, surdos, mudos, leprosos e ressuscitar mortos, eram obras que o Messias realizaria. Então, por isso que quando Jesus vem, isso é muito comum no ministério dele. Depois ele cumpre todas as coisas. Então, os milagres foram como o cumprimento de uma profecia messiânica, onde o Messias faria isso e expulsaria os demônios. Ponto. Ele fez tudo isso. E os apóstolos, pastor? Aí os apóstolos, podem ver, meus irmãos, que nos apóstolos a gente vai ver Pedro fazendo milagres, a gente vai ver principalmente Pedro e Paulo se destacando. Quem mais? Os outros também realizavam. Mas há uma notoriedade nos milagres nos apóstolos?
como era em Jesus? Não necessariamente. Por quê? Porque ele era o carro-chefe. O que importava era o chefe. Ele autenticou. Então, por que eu estou destacando aqui os milagres? As próximas gerações, eles seguiam a Cristo com milagre ou sem milagre. Mas o Senhor reservou uma porção especial para os apóstolos, e a gente entende que isso daqui foi a providência divina, para mostrar, ó, esses daqui foram os separados e eleitos para a última revelação. Ou seja, para escreverem a minha revelação, para fecharem ela. Por isso que os apóstolos acabaram, vamos dizer assim, realizando sinais e milagres. Historicamente, os filhos dos apóstolos na fé, que seriam a próxima leva de líderes, já não realizaram tantos milagres quanto os apóstolos. E assim foi diminuindo. Mas podem ver que a igreja, até o século IV e século V, ela não tinha tantos milagres, mas ela é uma igreja muito poderosa. Depois de Constantino, ali, que é a partir do IV século e o V século, que aí começa a mudar as coisas. Mas percebam, o milagre se tornou muito importante em Jesus, para autenticar que ele era o Messias. Entenderam? Então, eu quis ler esse texto de propósito para mostrar que o ensino sempre foi o carro-chefe de toda a revelação de Deus. Até porque é uma revelação, é um ensino. Nós seguramos na mão o quê? A revelação de Deus. Ou seja, ela é espiritual, ela é, mas ela veio para nós como livro. E quando eu disse há pouco sobre a questão do ensino e da pregação, vocês que ainda não fizeram homilética vão aprender que na verdadeira pregação ela é carregada de ensino. E todos os grandes momentos em que a igreja, ao longo desses 2000 anos, foi forte, foi quando a pregação era uma pregação bíblica, ungida, cheia de conteúdo. Aí a igreja eram períodos fortes. Quando a pregação da igreja se torna uma coisa mais rasa e humanista, aí a igreja perde o seu impacto na sociedade. Por quê? Porque em toda pregação tem muito ensino. Então, a gente vê que essa questão do ensino para a pregação é uma questão que Deus deixou de uma forma muito exclusiva. E a questão dos milagres vão acontecer naturalmente, tá bom? Só quis fazer esse comentário aqui só para dar a introdução da aula, né? Mas, diga, Diego, faça sua pergunta para a gente ir para os nossos slides, né? Não, pastor, é só em questão do que o Júnior falou, porque, tipo, tem os sinais que Jesus fazia, vai ter uma certa, vai ter a importância, só querendo ou não, o ensino, ele vai ter uma importância maior do que os milagres, porque, tipo, na questão que o ensino, ele vai libertar. Às vezes, uma cura que você receber não vai causar um impacto da revelação de, eu sou a luz do mundo. Isso é mais importante, porque naquela época, quantos leprosos existiam? E Deus curou só alguns. Quantos cegos existiam? E Deus só curou alguns. Entendeu? Se a cura fosse assim tão importante, então... A primazia seria a cura. É exatamente isso que eu quero falar. Irmãos, se a cura fosse a coisa mais importante, Deus deixaria claro isso para nós. Que seguir a ele, a gente seria curado. Percebam, porque eu comentei há pouco, e até citei o mercado financeiro, citei, né, o Roberto Mota, falei um pouco da Vale e da Apple. O que eu quis, até comparando o Brasil com os Estados Unidos, o cachorro e o rabo, o que eu quis fazer aqui como um comentário? É o seguinte, irmãos, todas essas bênçãos vos alcançarão. Ou seja, a bênção vai nos alcançar. A cura, o milagre, ser liberto de demônios, ser liberto, isso vai nos alcançar. Mas o mais importante é a salvação, que veio em nós por meio do quê? Do ensino das Sagradas Letras. A gente crê, ou seja, a gente entende, e esse conhecimento, ele agora vem para o coração, e a gente crê. Então, o ensino, e podem ver que o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus, ou seja, percebam que uma coisa está muito ligada à outra, tá bom?
Só foi um comentário, né? Não quis fazer demérito à igreja pentecostal, até porque eu sou fruto de uma igreja avivada. Eu sou, como na teologia chamamos, de continuistas. Eu acredito nos dons espirituais. Mas percebam, irmãos, olha o tempo que eu gasto aqui com vocês e na nossa igreja com o ensino. Porque eu acredito que quando Deus cura nossa mente, e os valores de Deus passam a habitar na nossa mente, nós nos apropriamos das promessas de Deus e o milagre vai ser natural na nossa vida. Vai acontecer no tempo de Deus. Tá bom? Tudo bem? Beleza, Júnior? Beleza, irmãos? Tá bom? Então vamos lá para os nossos slides. Pois não, minha irmã. Eu queria falar uma parte que é nessa questão da cura, né? Tem algumas cidades, por exemplo, que Jesus não curou, né? Que ele fala que eles tiveram incredulidade. Sim. Então, acho que de todos os locais ele ensinou, mas em nem todos ele curou, né? Exatamente, filho. Exatamente. Sem contar que desde o Antigo Testamento ele dá essa ênfase para a gente guardar a instrução, que é a palavra de Deus. Exato. Exatamente, né? Pode ver que faltou fé nas pessoas. Pode ver, irmãos, essa é uma questão, assim, nunca devemos tratar nada que Deus faz de uma forma pequena. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Mas você vê que o próprio Senhor disse, né? Olha, porque vocês não creram, duvidaram, não aconteceu. E tem vezes, né, irmãos, que a gente pode ver na nossa vida, nem tudo vai acontecer no nosso tempo, da nossa forma, né? Tá bom? Diga, Júnior. Até a operação do ensino também, muita gente não foi liberta. Porque onde Jesus ensinava, muitas vezes era rejeitado também. Então, por isso que eu falo que a eficácia de Jesus, tanto na cura como no ensino, a eficácia era produzida, mas tem gente que também não cria. Sim, sim. Não, e outra, irmãos, vamos lá, vamos ser um pouco prático aqui. Quantas são as pessoas que são agraciadas por um milagre e não se convertem, não se firmam, não é? Um livramento, né? A conversão, meus irmãos, pode acontecer por causa de uma cura? Pode, mas a conversão, ela não é nem um fator de persuasão humana. Muitas vezes a gente tem, e até aqui como estudiosos, né? Nós temos uma ideia muito errada, dizendo, não, eu vou aprender bastante, eu vou ensinar para todo mundo vai se converter. Não necessariamente. Por isso que a conversão, ela é fruto do Espírito Santo. Como vai acontecer na vida de cada pessoa é um mistério. É um mistério. Por isso que o nosso dever é proclamar, é falar, é anunciar o reino de Deus e o evangelho e a salvação que está em Cristo. Mas como Deus vai convencer aquela pessoa, não é pelo artifício humano. Às vezes a gente diz assim para nós mesmos, não, vou aprender bastante, vou me tornar muito inteligente, muito sábio, vou aprender teologia, vou aprender filosofia, vou aprender psicologia e vou ser usado por Deus. E muitas vezes Deus vai usar o irmão que muitas vezes não fez nenhum seminário, né, tão estruturado, né, ele prega a Bíblia, ele lê o texto e ele prega nas praças e ele está ganhando almas. Que a conversão tem a ver com o poder do Espírito Santo convencendo as pessoas. Tudo que a gente está fazendo aqui, irmãos, é para se preparar, sim, para quê? Para aquele momento em que o Espírito Santo nos separar para fazer a obra. Claro, irmãos, a gente não vai fazer a obra de Deus de forma, né, relaxada. Né? Não é isso. E também aqui eu não quero ir para o simplismo. Mas, assim, o que eu quero é mostrar para vocês o seguinte, que não tenha aquela ideia de que, não, se uma pessoa estudar bastante, ela vai se converter. Talvez não, né? Porque não é o fator humano cognitivo. O estudo pode ser um gatilho para a conversão, mas o que realmente convence a pessoa é o Espírito Santo. Né? E como que o Espírito Santo vai fazer isso é das formas mais inusitadas. Deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui para vocês. Tinha um amigo lá no Pregão que gostava muito de rock. Era um garoto. E ele amava rock. E aí eu sempre pregava para ele. E aí eu descobri que estava tendo uns trabalhos de evangelismo, né? Foi quando surgiu a Igreja Renascer em Cristo, lá na Lins de Vasconcelos. E aí eu falei, bom, eu vou então te levar para um lugar que está tendo um culto de jovens. E
Levei ele um dia, cheguei lá com muitos jovens, né? Era um trabalho, foi o início ali do movimento gospel. Depois estávamos lá e ele olhou assim, eu falei, gostou? Ele falou, mais ou menos. E ele gostava muito de rock. Passado algumas semanas, ele foi visitar uma igreja presbiteriana tradicional. E aí, ele não se converteu na igreja presbiteriana tradicional e veio todo feliz. E ele falou, me abraçava e falava, eu me encontrei com Jesus naquele lugar. E aí eu dava risada, meus irmãos. Eu dava risada. Por quê? Você vê, eu tentei, né, unir, né, as ideias. E ali lancei a semente. Como o apóstolo Paulo diz, né? Uns lançam as sementes, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. E ele se converteu, meus irmãos, e virou um crente piedoso lá na igreja presbiteriana do Brasil. E eu fiquei tão feliz, né, por ele. Depois perdi o contato dele, mas eu me lembro disso, que isso foi para mim muito, muito curioso. Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa, o estilo que ela tem, e tenta, né, levar ela ali, naquele lugar. Mas perceba, a conversão é muito mais do que a gente imagina, tá bom? Beleza, meus irmãos, divagamos um pouco aqui. Vamos lá, meus irmãos, vamos para o segundo slide, tá? Como eu tinha dito, eu peguei esse material com a STBnet, com a professora Aparecida, né? Vamos trabalhar aqui um pouco agora na história da educação, aonde desde o início da igreja primitiva e todo esse período medieval. Esse assunto que trabalharemos hoje aqui é óbvio, é uma síntese, tá? O irmão que quiser aprender mais no futuro, eu sugiro que você assista às nossas aulas de História Eclesiástica 1 e principalmente História Eclesiástica 2, porque aí a gente vai trabalhando em cada movimento, cada período. Só que, claro, na matéria História Eclesiástica, a gente vai trabalhando a história e os acontecimentos. Agora nós estaremos olhando apenas para a educação. Como que foi a educação? Como que a educação se desenvolveu nesse período? Quero lembrar a vocês, meus irmãos, que na aula passada, na primeira aula, nós falamos muito sobre Comênios, que Comênios ele é considerado como o pai da pedagogia. Mas isso não significa que antes de Comênios não existiam pedagogos, que não existiam professores. Isso não significa que não existiam mestres. Não, meus irmãos, o mundo sempre teve mestres, estudiosos, filósofos. Comênios, ele é o pai da pedagogia nesse formato mais moderno, como ciência, como matéria, como uma profissão dentro dos nossos escopos. Mas não significa que antes de Comênios não existia. Não, claro, sempre existiu. Em cada cultura sempre teve os seus sábios, filósofos, matemáticos, né, astrólogos. Ou seja, como que eles transmitiam o conhecimento? Então, quer dizer, sempre houve pedagogia, sempre houve ensino, tá bom? Então, a gente vai também ter um trabalho aqui em um slide falando um pouco sobre a obra de Comênios, mas eu faço questão de citar isso só para vocês não acharem assim que, sabe, aquelas ideias, antes de fulano não existia isso. Não, sempre existiu. É como dizer, irmãos, que a medicina é moderna. Não, sempre existiram médicos. Meus irmãos, vamos lá. Na tribo lá no meio do Amazonas, ou lá no meio da África, dos aborígenes, lá na Austrália, o pajé é o líder religioso e o líder, muitas vezes até, que dá lá o capim, dá o chá, não é? Pode ver, ele acaba sendo meio que o médico da tribo. É uma mistura, né, de religião e de o líder que cuida da saúde também, né? Pode ver. Então, assim, a gente dizer que nunca existiu é limitar muito, né? Bom, então vamos lá. O desenvolvimento da educação. Vamos lá, então, aqui, passando o slide. Pode ler para nós, irmã Beatriz, por gentileza. A educação medieval. A Idade Média iniciou-se em 476 com a tomada do Império Romano do Ocidente e a deposição do imperador Rômulo Augusto
por Odroaco, rei dos Érulos. O fim do império significou o fim da unidade política e administrativa, gerando caos e forçando a ruralização da sociedade romana. Bom, quem ainda não fez, né, história eclesiástica, ou quem não se lembra dos acontecimentos históricos, a gente começa aqui a dar uma data, né? Essa questão de datação é um pouco curiosa, mas é assim que acontece geralmente até hoje, né? Quando se começa a Idade Média? A Idade Média vai começar aqui em 476 DC, que foi quando cai o Império Romano do Ocidente, tá bom, meus irmãos? O Império Romano do Ocidente cai literalmente em 476. Rômulo Augusto foi vencido por Odoacro, rei dos Hérulos, tá? Então, esse Odoacro, ele era, né, aquilo que nós chamamos de bárbaros, né? Os tribo, né? Bárbaros. Oi? É a tribo, né? Sim. E então, assim, os bárbaros, eles foram, né, minando o Império Romano, segundo alguns estudiosos, e assim o Império Romano do Ocidente cai. Vocês vão aprender, e a gente vai trabalhar muito bem essa ideia, né, no Ocidente, ali na Itália, em Roma, ficava a sede do Império Romano do Ocidente, mas nesses dias, a sede do Império Romano principal já não estava mais aqui, em Roma. Ela estava lá em Constantinopla, que era ali onde hoje atualmente é a Turquia, tá bom? Então, Constantinopla, onde depois, né, foi chamado de Império Bizantino. Então, ficou Roma como capital do Ocidente e Constantinopla, o Império Bizantino, como capital do Oriente. Então, cai aqui o Ocidente, em 476, mas o Império Romano, que tinha mudado a sua sede, e quem muda essa sede de Roma para Constantinopla foi o próprio Constantino, por isso que ele chama de Constantinopla. Meus irmãos, o imperador é tudo vaidoso, tá bom? Reis é vaidoso, imperador é vaidoso, sempre vai ser assim, não vai mudar nunca, tá? Então ele muda a sede de Roma para Constantinopla, e aí a sede do Império Romano fica lá, só que aqui fica como se fosse uma segunda sede, que continua disputando poder ainda com Constantinopla, tá? E aqui, quando cai Roma, em 473, Constantinopla continua ainda lá como capital romano no Oriente e vai cair ali apenas no século XV, 1400 e alguma coisa. Ou seja, o Império Romano em si não vai cair totalmente em 476. Ele só vai chegar ao fim em 1400, e eu não recordo agora a data, tá bom? Ou seja, então eu só estou te passando essa informação, porque essa informação, o mundo ficou dividido entre Oriente e Ocidente. E o que acontece? Aqui começa a Idade Média. Então, perceba que esse slide aqui, ele já está fazendo uma síntese, ele pulou, né, a igreja primitiva, ele pulou aquela fase que a gente chama que é a fase das grandes perseguições, da Era dos Mártires, aí vem a era chamada Era de Ouro, a Era da Patrística, e aqui esse período da Patrística, ou seja, então começa aqui a Idade Média. Então, assim, é só uma maneira de classificar, né? Que aí começa a Idade Média. Então, como que era a educação, irmãos, aqui até 476? A educação estava centralizada em Roma, né? Principalmente por causa que Roma continuava ainda dominando, mesmo com as suas dificuldades e com seus embates. Então, tinha um império ainda aqui no Ocidente, e tínhamos também o império lá do Oriente. Roma dominava como governo, logo como política, logo como educação, toda aquela região onde o Império Romano tinha os seus alcances,
havia um domínio sobre a educação. E, querendo ou não, como o Império Romano foi sendo conquistado pelos cristãos, então, vamos dizer assim, que havia, além dos romanos, e de toda a tradição política, educação romana, religião romana, tinha também agora as tradições religiosas cristãs, tá bom? Então, sempre, vamos dizer assim, o mundo até 476 ainda tinha uma certa organização, tá? Quando cai o Império Romano do Ocidente, aí é uma bagunça muito grande, porque aqui, na parte ali onde seria Itália, Espanha, o norte da África, toda essa parte que a gente chama mais de Ocidente, foram dominados pelos bárbaros. E aí complicou bastante a questão da educação nesse período, tá bom? Lá no Oriente, em Constantinopla, não. Lá continua sendo império, logo o sistema de governo, de política, de educação, de economia, continuaram sendo, eu diria, mais harmonioso, porque, querendo ou não, eles tinham ainda o controle, eles tinham o poder. Com a conquista dos bárbaros no Império Romano, ficou tudo fragmentado, a parte ocidental. Então, cada grupo bárbaro, né, por exemplo, ia guerreando contra os outros e não ficou uma salada ali depois da queda do Império Romano, tá bom? Vocês vão aprender com bastante detalhes história eclesiástica. Vai ser muito interessante, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida desse slide? Não? Então, pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. As sucessivas vagas de invasões bárbaras causaram a desagregação da antiga ordem, da qual restou apenas a Igreja, que iria se manter por todo o período medieval como única instituição centralizada, motivo pelo qual iria substituir e tomar o lugar do poder civil, assumindo o papel de reguladora, formadora e administradora da sociedade. Ou seja, percebam, olha que interessante aqui, meus irmãos, é muito interessante essa ideia, né? Aqui tem uma mudança na chave. Por causa dessas invasões, como eu falei, virou uma bagunça. Quem então agora começa a ser a voz de ensino dessa região? Deixa eu mostrar esse mapa aqui, que aqui vai ficar bem legal, vocês vão compreender perfeitamente o que eu quero dizer. Olha só esse mapa aqui, ó. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu abri aqui. Deixa eu acessar aqui um mapa. Isso é bem legal, porque agora vocês vão entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Olha só. Vou compartilhar essa tela. Aqui, meus irmãos. Opa, está abrindo aqui. Aqui, ó, esse mapa. Estão vendo? Está dando para ver? Esse mapa, aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Olha aqui a botinha, né? Lembra a botinha? A botinha é a Itália, né? A botinha é a Itália. Então, aqui, literalmente, aqui é Israel, tá? Aqui é Israel, deixa eu aumentar um pouco, ó. Aqui é Israel, Palestina. Aqui é o Egito. Olha o Mar Vermelho. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Então, deixa eu só mexer aqui esse mapa, só um segundinho. Deixa eu arrumar. Aqui. Ó, olha que legal. Deixa eu só mudar aqui, só um segundo. Aqui. Olha que interessante. Aqui, é como eu estava dizendo para vocês. Então, aqui, literalmente aqui ficou a nova sede do Império Romano. Constantinopla. Aqui se tornou chamado o Império Bizantino, tá? Aqui a Ásia Menor, ou Anatólia, tá? Como eu disse, aqui é o Egito, aqui é Israel, aqui é a Síria, essa região, né? Olha só que interessante, aqui é o norte da África, aqui é o Egito, aqui é todo o norte da África, aqui é Hipona, aqui é a Espanha, e aqui é a Europa, essa região é a Europa. Então, perceba uma coisa, irmãos, olha que interessante. Com a conquista dos bárbaros nessa região, toda essa região ficou ficou dividida em vários reinos, ogos, ostrogodos,
os vândalos, né? Essa expressão vândala, quando a gente fala fulano, se são os vândalos. Quem eram os vândalos, irmãos? É um grupo de bárbaros muito cruéis. Por isso que virou um apelido, né, até na história, né? Uma pessoa, quando ela é muito cruel, ela vira um vândalo. Então, o que acontece? Quem é que ficou, então, aqui, né, literalmente, nessa divisão, quem que ficou cuidando dessa região, já que agora o imperador romano foi destronado? Por incrível que pareça, irmãos, foram os cristãos, os líderes cristãos. É aqui que a figura do líder, do bispo, e principalmente do Papa vai nascer. Porque essa região, o cristianismo, por incrível que pareça, meus irmãos, o cristianismo ele se expande nesses primeiros 400 anos, ganha toda essa região, muitos povos bárbaros também se convertem, então tinham vários tipos de cristãos aqui espalhados, e aí o que acontece? O que unificava toda essa turma não era outra coisa senão a igreja, o cristianismo. Desintegração política. Hã? Houve uma desintegração política. Sim, houve uma bagunça política, né, Júlio? Roma tinha 1 milhão de habitantes, e as pessoas saíram de Roma e foram tudo para a zona rural. Sim, sim. O que eu quero dizer é assim, no meio do caos, já que foi... Irmãos, o que vocês têm que lembrar que toda essa região aqui, no passado, era considerado o Império Romano. Era dominado por Roma. Então, no momento em que Roma cai, aqui o Império Romano do Ocidente cai, só sobra agora o Império Romano do Oriente. Essa parte aqui continuou sendo bem estruturada até por volta ali do século VII. Depois vem a invasão muçulmana, aí muda um pouco a história. 1453. Hã? 1453 foi a queda. Isso, a queda aqui, obrigado, de 1453, obrigado. Agora, o que acontece aqui, voltando, irmãos? Nessa parte aqui, o imperador, juntamente com o Senado romano, juntamente com o exército, eles controlavam tudo, e a educação também, querendo ou não, passava pelo crivo de Roma. Por pior que fosse o momento que eles vivessem, eles ainda tinham uma estrutura, irmãos. No momento que cai o império, agora viram reinos divididos. Mas quem é que vai dar agora, eu diria, o controle, as direções? Vai ser a igreja, e principalmente a figura dos bispos, que estão aqui espalhados. E é aqui que nasce também a figura do Papa. E o Papa vai ser esse líder centralizador. Então, querendo ou não, meus irmãos, essa parte aqui, a gente vai ver que os líderes cristãos, eles vão ser os cabeças que vão continuar ensinando essa turma, em meio a toda a dificuldade, tá bom, meus irmãos? Porque agora eram líderes religiosos que tinham que fazer acordos com os reis para poder, vamos dizer assim, apaziguar a situação. Então, percebam, irmãos, é aqui onde nasce aquilo que nós chamamos de romanismo. Por quê? Porque aqui Roma passa, o líder, principalmente o bispo, o papa, passa a ter agora uma figura mais política. Mas percebam, irmãos, como foi também difícil para os nossos irmãos que viveram nessa fase, logo depois que cai o Império Romano, entendeu? Porque eu sei que a gente critica demais, mas, irmãos, deixa eu fazer até um comentário aqui. O Ocidente, nós somos frutos de tudo que aconteceu aqui, irmãos. Então, o cristianismo, mesmo católico, querendo ou não, nós somos fruto direto ou indireto daquilo que um dia eles melhoraram. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, essa parte aqui, que foi Constantinopla, continua, vamos dizer assim, bem mais harmoniosa, mas depois das invasões muçulmanas, as invasões muçulmanas, elas saem daqui, da Arábia Saudita, conquistam Israel, conquistam aqui, vão conquistando toda essa região que é o norte da África, param aqui, não passam da Espanha. E aí os muçulmanos ficam aqui do ano 600 e pouco, aí aqui em 1400 e quanto, Júnior, você disse?
1453. 53. Aí os muçulmanos conquistam Constantinopla. Percebam, irmãos, os muçulmanos ficaram numa perseguição feroz, tentando conquistar quase o Império Romano. Só não conquistaram o Império Romano por causa dos reis cristãos que estavam aqui. Então, querendo ou não, meus irmãos, a gente muitas vezes critica demais o catolicismo, e aqui não estou fazendo uma defesa às doutrinas católicas, tá? Mas percebam, irmãos, nós somos frutos, direto e indireto, do quê? De duas coisas, do cristianismo romano e depois da reforma protestante. Ou seja, o Ocidente ele é mesclado por causa desses dois acontecimentos. E graças a Deus, por exemplo, que houve essa preservação. Porque pode ver que hoje em dia o mundo livre é fruto do quê? É fruto dessas, vamos dizer assim, desse desenvolvimento. Porque as conquistas muçulmanas, aonde os muçulmanos chegaram, meus irmãos, pode ver, praticamente eles acabaram com esses países. E quando eles conquistam também Constantinopla, pode ver que a própria Turquia nunca mais desenvolveu como desenvolveu a Europa. Interessante isso, não? Então, aqui eu não estou fazendo uma defesa à doutrina católica, não é isso. E também não estou fazendo uma defesa à doutrina católica ortodoxa, porque é aqui, irmãos, que nasce o catolicismo ortodoxo grego, tá bom? E depois esse catolicismo ortodoxo grego vai aqui para a Rússia. E aí vira catolicismo ortodoxo russo. Mas percebam, o Ocidente ele é fruto diretamente do que aconteceu aqui nesse período da Idade Média. Tá bom? Só estou fazendo esse comentário para mostrar para vocês que a gente não chegou aqui como povo, como civilização, à toa. Houve um desenvolvimento. E diferente dos países muçulmanos, percebam, todo o desenvolvimento que se deu nos países muçulmanos só são nos países onde hoje eles são muito ricos em petróleo. Eu sei que nem todo o período da história dos muçulmanos eles foram tão limitados. Teve períodos também dos muçulmanos que eles também investiram em tecnologia, e tiveram grandes conquistas também, a gente não pode negar, na matemática, por exemplo, na astrologia, eles também fizeram grandes desenvolvimentos na história mundial. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a religião muçulmana mais prejudicou o mundo do que ajudou, tá bom? Podem ver que aonde tem países muçulmanos, geralmente eles não são países livres, eles são autocracias ou eles ainda são monarquias. Democracia só existe de fato aqui, irmãos, onde é fruto do cristianismo. Interessante, né? Interessante. Então, fica aqui esse comentário. Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Não? Então, voltando aqui para o slide, meus irmãos, então, durante esse período, a educação ela ficou totalmente voltada e nas mãos da igreja. A igreja cuidou da educação de todo aquele período, de toda aquela região. Pastor, mas e aí? Foi fácil para a igreja? Claro que não, meus irmãos. Foi muito difícil. Essa fase aqui foi muito complicada, porque a igreja, enquanto tinha Império Romano, tinha universidade. Depois que houve as invasões bárbaras, não necessariamente as universidades ficaram de pé. Entenderam? Então, a igreja começou a cuidar da educação, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Próximo slide. Pode ler para nós, irmã Beatriz, por gentileza. Igreja Católica e a educação. A educação será praticamente sobre o monopólio eclesiástico da igreja na Idade Média. A filosofia patrística seria a base da educação na primeira metade da Idade Média, graças às enciclopedistas até o século IX, com o início da filosofia escolástica, quando o pensamento cristão medieval encontrou sua mais alta expressão até atingir seu auge no século XIII. Então, meus irmãos, é o que eu acabei de falar.
toda a educação ficou voltada sobre o monopólio da igreja na Idade Média. Pastor, mas era porque eles queriam dominar? Não, meus irmãos, não era. Era porque eles eram a voz de autoridade, foram eles que preservaram o conhecimento. Bons, pensem assim. O rei, muitas vezes, um novo rei, ele quer conquistar, ele não está preocupado em preservar a história do conquistado. Ele não está preocupado. Pode ver, meus irmãos, a gente está vivendo um momento de polarização política imensa no nosso país. No meio da polarização, e olha que a gente está falando aqui no século XXI, o mundo, né, já evoluiu tanto, mas estamos vivendo princípios da Idade Média, onde é o poder da força, da barganha, do poder, né, propriamente dito, da caneta. Então percebam que numa sociedade dividida e polarizada, você não vê beleza no outro, mesmo que ele tenha razão e faça algo nobre, a gente fala, não presta. Porque tudo é visto por parte do quê? De uma premissa de conquista. Eu tenho que conquistar ele, o que ele fez não presta. Não é assim? E essa polarização, ela é horrorosa, e pode ver, o mundo está dividido nesse sentido. Né? E a gente está perdendo muito com isso, porque a gente acaba tomando todas as decisões no fígado, ou seja, pela emoção, e não pela razão. Então, o que o fulano fez, mas ele é de uma outra ideologia, não presta. Ele é um bandido. Ora, irmãos, muitas vezes as coisas não deveriam ser resolvidas assim. Então, percebam que na Idade Média, nessa vaidade de conquistas de reis, de guerras, de territórios, de tantas mudanças, na Idade Média que nasce o feudalismo. O feudalismo não nasce por acaso, o feudalismo nasce por causa de um contexto histórico. Então, a igreja, nesse momento, ela se sentiu no dever de ser a transmissora de conhecimento das verdades de Deus e de uma educação. Então, por essa razão que a educação fica sobre os domínios e o monopólio da igreja. Aqui, quando fala sobre monopólio eclesiástico, dando essa ideia, né? Dando essa ideia, porque, de fato, foi isso que aconteceu. Fala, Júnior, que... Hã? A igreja tentou conciliar aí a filosofia grega, aristotélica, com a razão com a fé. Então, porque isso a gente vai chegar lá já, no próximo slide, Júnior. Exatamente. Então, essa igreja agora que está se preocupando com as escrituras, ela também está levando a cultura. E ela está levando a filosofia, mas ela está também levando a agricultura. Então, já eu vou, nos próximos slides, citar alguma coisa. Quando fala aqui filosofia escolástica, e graças ao enciclopedistas, irmão, essa palavra enciclopedistas, ela vai ser mais citada a partir do século XV. Mas o que seriam os enciclopedistas? Seriam os grandes líderes do passado que estavam ali nos monastérios fazendo as enciclopédias, os tratados científicos, religiosos, filosóficos. Essa palavra ela vai ser mais citada a partir, sim, ali do século XV, que aí vira uma nova conotação, no início, né, no final da Idade Média, tá bom? Então, mas é isso, tá bom? Tudo bem até aí? Então, próximo slide, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Dois aspectos fundamentais caracterizaram os primeiros séculos do cristianismo, do ponto de vista educativo e escolar: a imitação da figura de Cristo e a adoção da cultura clássica, literário-retórica na formação do cristão. Dá uma pausa aqui. Então, o que eles priorizavam, irmãos? Vamos aprender com Jesus e vamos também aprender a cultura como o dia foi no passado. Como assim, pastor? Lembra, eles eram o Império Romano. Aí, de repente, vieram os godos, os ostrogodos, vieram os bárbaros, vieram, né, os germânicos, teutônicos e tantos outros. Mas eles também sabiam, opa, pera lá, aqui no passado era uma faculdade,
ali era um teatro. Por que a gente perdeu tudo isso? E tinham, até mesmo, vocês vão aprender em história eclesiástica, que alguns reis bárbaros, eles queriam aprender mais. Mas era aquilo, irmãos, eles não tinham uma tradição de escola, de educação. Então, para eles investirem nisso, eles tinham que ter uma boa formação. Então, muitas vezes, eles também não conseguiam, porque as novas gerações não estavam preocupadas com isso. Mas percebam que, querendo ou não, a Igreja Católica, de forma especial, e principalmente o monastério, eles vão dar bastante ênfase nisso, para essa questão da cultura clássica, literário-retórica, então eles vão destacar isso. Agora é óbvio, irmãos, vão ter momentos mais fáceis e momentos mais complicados, tá bom? Então, conclui aqui para nós, Beatriz, por gentileza. Retórica é uma palavra com origem no termo grego retoriki, que significa arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Percebam que na história da Grécia Antiga temos os grandes oradores, os grandes escritores. E na Roma Antiga, lembra? Até nos filmes retratam bem as pessoas do Senado. Quem eram as pessoas do Senado, meus irmãos? Hã? Roma tinha Marco Túlio Cícero, o maior jurisconsulto de Roma. Então, obrigado, Júnior. Ou seja, grandes oradores, tinham ali os advogados, os juristas. Agora, tudo isso ruiu por causa da queda de Roma no Ocidente, mas não necessariamente lá no Império Bizantino. Mas percebam, a igreja, juntamente com os líderes, estavam preocupados com isso. Então, eles tentavam, na medida do possível, sempre ensinar. Podem ver que na patrística, eles se tornaram grandes pregadores. A retórica. Estão entendendo, irmãos? Percebam, isso é interessante. Nós estamos aqui numa aula de educação. A gente está olhando para a história, para a Idade Média, mostrando como foi difícil a educação na Idade Média. Entendeu? Tá bom? E concluir aqui para nós, meu irmão. Olá, por gentileza. Sendo também responsável pelo aumento da capacidade de persuasão. Né? E agora, bom, leia só mais essa parte aqui e a gente vai parar nos mosteiros. Os enciclopedistas retomaram a cultura antiga e o trabalho de adaptar a filosofia clássica ao pensamento cristão. Esses pensadores de saber enciclopédico eram diretamente influenciados pelas obras dos padres da Igreja e adotaram o programa das 7 artes liberais, por meio da seleção de textos clássicos que liam, copiavam, traduziam e adaptavam à fé cristã. Então, olha só, quem eram esses enciclopedistas, né, meus irmãos? Eram agora essas pessoas que estavam estruturando toda essa educação, né? Podem ver que eles utilizavam o pensamento filosófico, clássico, e tentavam unir a ideia cristã. Agora, olha que interessante, irmãos. Aqui quando fala, né, por exemplo, eles eram influenciados pelos óbitos dos pais da igreja, dos padres da igreja. Toda vez que você ler essa expressão padres da igreja, tentem ler como pais da igreja, tá? Lembra que eu falei da patrística até a Idade Média? Né? A patrística é aquele período dos primeiros séculos até o início da Idade Média, até 476, né? Então, até um pouquinho depois também tem alguns pais da igreja, então eles uniam toda essa história com toda essa filosofia e iam reformulando. O que eles faziam, senão um processo de educação, meus irmãos? Isso daqui era pedagogia. Interessante, né? Olha só que interessante. O que seriam as 7 artes liberais? Antigamente, irmãos, a escola ela era dividida em 2 conjuntos. Era dividido entre trivium e quadrivium. A educação grega romana ela era dividida entre o trivium e o quadrivium. O que eles ensinavam nesses, vamos dizer assim, dentro dessa... A gente vai trabalhar um pouco melhor essa ideia, mais para frente eu vou explicar para vocês. Mas, assim, só para te dar um resumo agora.
O que seriam essas duas terminologias? Seria o seguinte: a escola grega e romana, quando ela pegava um aluno, ela ia formando a pessoa dentro desse princípio que era o trivium. O que era o trivium? Seriam as artes da linguagem, no sentido assim, a pessoa ela vai aprender no trivium gramática, lógica ou dialética e retórica. Então, dentro de uma criança, por exemplo, no Império Romano, desde do mundo grego e depois no Império Romano, eles notavam que uma criança ela tinha mais aptidão para essas matérias. Então, os mestres iam ensinando elas mais voltado para essas três áreas, que eram, né, como eu mencionei, a gramática, a lógica ou dialética ou a retórica. Vamos imaginar aqui, nesse caso do trivium, um advogado, um orador, um futuro senador da República. Ele precisa de leis, então percebam, gramática, retórica, lógica. Então ele ia sendo treinado mais para essa área, arte ou a mesma retórica. E o que ensinava o quadrivium? Ou seja, já era uma outra disciplina que era mais voltada para cálculo, era aritmética, geometria, música e astronomia. Então vamos supor, se notava que o menino ele tinha uma aptidão maior para lógica, para cálculo. Ele ia fazer qual dessas duas áreas? Ele ia fazer essa que tinha mais número, aritmética, que tinha mais matemática, geometria. Podem ver que a música nada mais é do que, irmãos, é uma linguagem matemática por meio de um instrumento, né? Se a gente for ver, tem os compassos, os tempos, as divisões. E o que mais? A astronomia. O que é a astronomia, senão a ciência dos astros? Tem que fazer conta. Percebam? Então, uma criança que ia estudar, por exemplo, dentro do quadrivium, o que acontece? Ele ia se tornar um engenheiro, ele ia se tornar um arquiteto, ele ia se tornar, quem sabe, um general, ele ia se tornar uma pessoa que iria trabalhar mais nessa questão bélica, de criar estratégias dentro de uma perspectiva mais, até quem sabe, ciências políticas ou ciências econômicas, ele ia cuidar mais das finanças do império. Por quê? Porque eram áreas mais matemáticas. Percebam, essas duas áreas eram áreas mais voltadas. Hoje em dia nós não chamamos de áreas de exatas e áreas de humanas, não é assim? Seriam, na antiguidade, eram essas duas formas que se ensinavam. Depois mudou, né? Pode ver, depois houve essa mudança no ensino, aqui por volta da Idade Média, no final da Idade Média. Tá bom até aí? Deu para entender um pouquinho? Não sei se estou ficando muito prolixo, um pouco confuso. Tá dando para entender? Alguma dúvida? Sim, deu para entender. Então, percebam que a história da educação, nesse período que a gente fez uma ponte, a gente já foi direto para o início da Idade Média e agora a gente já está passando por toda a Idade Média, né? A gente vai continuar ainda um pouco aqui na Idade Média, tá bom? Uma frase de Tomás de Aquino que diz: crê para poder para entender e entende para crer. Essa frase, Júnior, eu acredito que não é de Tomás de Aquino, viu? É de um outro grande pensador, mas está dentro da mesma linha. É atribuído a ele. É atribuído a ele? Se não me falha a memória, eu acho que é de Anselmo da Cantuária. Mas não tem problema, é essa linha também. Né? Os dois foram proeminentes, Santo Anselmo e Tomás de Aquino foram proeminentes da escolástica da igreja. Isso, da filosofia católica. A gente vai parar aqui, meus irmãos, para não ficar muito longo, a gente vai voltar agora a falar um pouco sobre o papel dos mosteiros, ou monastérios, ou abadias, tá? Irmãos, assim, me entendam, nós precisamos aprender, e aqui a gente precisa deixar um pouco o preconceito de lado, tá? Porque nós compactuamos com a doutrina católica? Não, naturalmente não. Senão nós seríamos católicos apostólicos romanos, ou ortodoxos gregos, ou russos. Nós somos protestantes. Logo, protestamos contra o quê?
as doutrinas católicas que vão contra, na nossa visão, a palavra de Deus. Por outro lado, nós não podemos negar o que? A contribuição. A gente não pode pegar que a criança está suja e jogar a criança junto com a água suja da banheira fora, entendeu? A gente joga a água fora e deixa a criança, entendeu? A gente tem que fazer a separação. Ah, pastor, mas os monastérios, eles se perderam e não sei o quê, criaram as heresias. Irmão, aí a gente tem que saber estudar aquilo que eu falei da ideologia. A gente tem que ter um pensamento crítico, inteligente, de falar assim, não, a gente tem que enxergar, não, aqui houve uma contribuição. Ali houve uma, não, ali não houve uma contribuição, ali foi o oposto, foi um prejuízo. Mas a gente tem que saber separar as coisas. Quando a gente fala sobre mosteiros, monastérios, tem irmão que começa a suar frio. Ô, pastor, irmão, a gente tem que entender um pouco a história. Por isso que a aula de história eclesiástica, meus irmãos, é uma delícia, né, Júnior? A gente fez aqui, aprendemos bastante, e olha, irmãos, é uma delícia essa matéria, porque a gente começa a entender um pouco a cabeça dos irmãos do passado, como eles agiram, por que agiram como agiram. Você está entendendo, irmãos? É muito fácil a gente julgar alguém que viveu num outro período, num outro contexto, diferente do nosso. A gente está falando aqui, meus irmãos, a gente está no século XXI, tecnologia. O pior que seja o nosso país, no que se diz respeito à corrupção, né, o ativismo judiciário, a politicagem. Irmãos, estamos numa democracia. Sabe o que é isso? Isso é um milagre. Isso é um milagre. A nossa civilização ainda vive muito melhor do que muita gente na Idade Média. Muito melhor. Só último dado. Uma pessoa hoje, que é uma classe média, vive melhor do que muitos reis desse período da Idade Média, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Uma pessoa classe média hoje desfruta de uma qualidade de vida, de saúde, de benefício muito melhor do que reis da Idade Média. Se você fosse arrancado do seu posto, classe média, fosse colocado lá como rei, você falaria, não, eu quero viver no século XXI, lá no Brasil. Entendeu? Porque, meus irmãos, esse período foi muito tempestuoso, então a gente vai aprender como foi a educação. E aí a gente vai parar aqui, como que foi a educação nos mosteiros e os benefícios que eles tiveram sobre essa questão, tá bom? Beleza até aqui? Tá dando para entender? Perceba, a gente está trabalhando nos slides, mas muitas dessas informações é uma síntese de muitos outros materiais. Então, muitos livros, irmãos, quando trabalham na história da educação, eles vão pincelando, tá? E aí eles citam algo, é claro, não dá para... Tem vezes que eles não vão ser tão prolixos, tá bom? Beleza? Tudo bem até aqui? Podemos parar? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então vamos para o nosso intervalo, meus irmãos. Voltamos daqui a 5 minutos. Tá bom? Então vamos lá, pegar o chazinho, comer alguma coisa para encarar ainda mais 2 módulos.